aí nós vamos falar dessa entrada do Igor Jesus no ataque. Primeiro vamos ouvir o Dorival Júnior. Obviamente, né, Fragoso, que esse seria um tema bastante perguntado ao técnico da seleção na coletiva. Você estava lá, né? Estava lá, de fato, e o Dorival vai falar agora, é isso? Isso. Ah, então beleza. Então vamos acompanhar o que o Dorival falou, porque inegavelmente foi um tema abordado, inclusive nos bastidores, quando surgiu a escalação. Vamos lá, vamos ver a explicação do Dorival para a decisão que ele tomou na centroavância da seleção brasileira. O que eu vejo é que o momento do Igor é um momento muito interessante. O Endrick ainda vem buscando, naturalmente, conhecer o seu clube, o momento, chegando no maior clube do futebol mundial, tendo uma concorrência muito grande, mas mesmo assim podendo dar o seu recado. Eu acho que tudo é questão de também encontrarmos esse momento dele próprio na equipe. Eu acho que, para esse instante, a própria experiência e o momento vivido pelo Igor seja um pouquinho diferente. Quem sabe possa ser importante a presença de jogadores com esse perfil para um jogo desse tamanho nesse instante. Então, pelo que eu entendi, Fragoso, você estava lá na coletiva, a questão da característica do 9, né, de um cara mais de área, eu acho que isso pesou, mas o Dorival também apontou outros fatores para essa decisão, né? Sem dúvida. E, inclusive, ele foi questionado, Jorge, sobre ter uma repetição de característica da data FIFA de setembro com o Pedro. Ele disse, não, eu estou repetindo aquilo que eu tento fazer já desde que entrei na seleção, não é só em relação à data FIFA de setembro. Isso em relação a características. Agora, em relação a outros fatores, como juventude, como chegar ao Real Madrid, claramente para o Dorival tem peso. Ele entende que por mais que o Endrick tenha aproveitado os poucos minutos dele no Real Madrid, o Igor Jesus vem numa sequência muito grande no Botafogo. E isso, na visão do Dorival, também pesou para a escolha do Igor, que vai fazer a sua estreia com a camisa da seleção hoje como titular. Nós perguntamos no chat aqui, abrimos uma enquete, quem deveria ser titular no ataque, Igor Jesus ou Endrick? 58%, 300 votos, tá? A enquete está no comecinho, tá caminhando. 58% desses primeiros 300 votos, Endrick. Endrick, para a maioria da galera, né, pelo menos nesse início, vou ficar de olho aqui no avanço da enquete, deveria ser o titular. Lembrando que Igor Jesus, 23 anos, Endrick, 18. E Igor Jesus acabou de chegar ao Botafogo, já está gerando impacto lá, o Vinícius Júnior também chegou agora há pouco no Real Madrid. O Endrick. A questão, o VSR, é que, por exemplo, quando o Dorival fala de característica, de camisa 9 e tal, eu nem discuto, porque eu acho que tem uma explicação ali, né, lógica, na cabeça do treinador, ok, né, é uma escolha que ele tem que fazer, uma prerrogativa, escalar de acordo com características que ele acha que se assemelhem ao que ele pretende, que encaixem no esquema e tal. Quando ele fala dessa coisa de, da titularidade de um cara que já tá gerando impacto, assim, por mais que o Endrick não seja titular hoje do Real Madrid, os minutos que ele tem também estão gerando impacto. Eu acho que os outros argumentos que o Dorival usa, que vão além da questão da característica, eu acho que eles são todos discutíveis. Mas quero ouvir tua opinião sobre essa decisão, VSR. O discutível, como você é um rapaz muito polido, você usou um discutível aí. Tá. Na verdade, são... Como é que é, o Fragoso? Peraí. Vamos com calma. Que jogo que tá aberto aqui? Eu vou pedir para você olhar. Que jogo tá aberto aqui na minha tela aqui? No seu computador? Aqui, ó. Vamos lá. Que jogo é esse aqui? Esse jogo é Espanha 3, Brasil 3. E antes desse eu fui olhar o Brasil e Inglaterra. Ele disse que ele tá desde o início do trabalho? Tá desde o início do trabalho procurando o centroavante? A característica do Não é centroavante. verdade. É mentira isso. Dos 9 primeiros jogos do Dorival Júnior, 9, ele usou centroavante em 2. Amistoso, Brasil e México. Que é o Evanilson. Que é o Evanilson. É o Evanilson. Só jogou esse jogo. Só jogou esse jogo. E, quer dizer, em 3, né? Em 3. Dos 9 jogos, ele só usou em 3. Aí usou no Brasil e Uruguai, botou o Endrick no fogo e usou no jogo passado. Isso não é verdade. Os 2 amistosos contra a Inglaterra e Espanha. Ele usou o Rodrigo de centroavante. No amistoso contra os Estados Unidos, usou o Rodrigo de centroavante. Ou usou outro de centroavante. Não foi o Rodrigo, mas não me lembro quem foi. Não sei se foi o Savinho ou o Martinelli, porque acho que o Rodrigo não jogou. Os 2 primeiros jogos da
da Copa América. Paquetá, Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior contra a Espanha? Exatamente. Então. Então Esse é o foi o quarteto. Rodrigo mesmo. Uhum. Os 3 jogos da Copa América, ele jogou com o Rodrigo de centroavante. Aí quando o Vinícius Júnior foi suspenso contra o Uruguai, ele botou. O jogo contra o Equador, que ele perde o Pedro, ele não botou centroavante. Então, assim, o que ele falou, com todo o respeito ao Dorival, não é verdade. Ele não começou desde o início do trabalho. Você pode reparar que quando eu não vi essa fala. Mas isso não é verdade, gente. O plano A dele não era ter um centroavante. Eu mostrei aqui agora. Dos 9 primeiros jogos, ele botou centroavante em um, que era o teste, o Evanilson, vou desconsiderar. Nos outros ele botou porque ele precisou. O Vinícius Júnior estava suspenso em um, ele botou o Endrick. Aí não deu certo no jogo contra o Equador, que o Brasil ganhou, mas jogou mal pra caramba. Aí ele botou o Endrick e saiu com 45. Saiu no intervalo. Então, pô... Se ele diz, eu tô assim, buscando agora um centroavante, exatamente. né? Eu tenho tentado Agora, o ele centroavante. puxou Desde essa o carta início, que é não. desde o início, isso não é verdade. Não, e tem outras cartas que ele tá puxando, né, VSR, que eu acho que são muito difíceis da Que gente aí, comprar, né? eu volto a dizer. Falei na outra data FIFA, tomara que eu não precise falar de novo. O Dorival está perdido. Tem O Dorival ainda não se achou que ele é o técnico da seleção brasileira. Parece mesmo. Tem uma outra pra fala. ele, sinceramente, eu vi parte da coletiva, estava aqui me preparando meu trabalho de placa, mas senão já tinha. Pra mim, eu fiquei estarrecido. Isso é mentira, pô. É mentira. O Rodrigo foi centroavante em 80% dos jogos. E chama atenção, ainda em cima das declarações, e que passa a impressão do Dorival estar um pouco perdido mesmo. Por exemplo, ele chega a dizer, no momento em que ele vai tirar o Bruno Guimarães do time, nessa entrevista ele fala: não estou tirando o Bruno Guimarães por rendimento. Inclusive, o Bruno Guimarães foi um dos melhores jogadores das funções é que eu pedi verdade. para exercer. Na Bruno Copa Guima- América. Na Copa América. exato, E exato. não é verdade. E assim, Não é verdade. mas independentemente disso, Vécio, o que chama atenção é o seguinte: ele elogiou tanto o Bruno no momento da tirada, da sacada do Bruno, que a gente começou a se olhar na entrevista e falar assim: ué, mas Por que tá tirando, ele né? tá elogiando tanto, tá falando que foi um dos melhores, tá falando que foi o que Como melhor o exerceu pessoal a função diz, que ele pediu. é o aí- chamado feedback sanduíche, né? Aí Sabe você o que é o fala, feedback ué? sanduíche? Ele começa, ele vai te dar notícia ruim, bota, não, você é ótimo, você é maravilhoso, mas tem aí eu, não. Aí vai É, embutindo é, ali os exatamente. recheios, né? Então passa uma sensação muito estranha em algumas ocasiões, como essa em que ele fala sobre não ser uma repetição de setembro, mas algo que ele faz desde o começo. Depois, em relação a sacar o Bruno Guimarães, são elogios atrás de elogios, atrás de elogios, atrás de elogios, e falando que foi um dos melhores que ele teve em relação às funções que pediu, e aí saca do time. Então, realmente, é um momento em que ele, e inclusive ele cita, e é algo que também chama a atenção na entrevista coletiva, que o acerto do time está muito próximo. Ele tem certeza que está muito perto de acertar o time. E não é o que o campo fala. Não é o que o campo fala. Nós Então, estamos vendo isso. Tomara que esteja mesmo. são vários detalhes ali em que você acaba escutando a coletiva do Dorival e se choca um pouco e fala: será que ele está se perdendo? Muito também depois daquela declaração em Quando que ele disse ele que falou o isso- Brasil estará na final da Copa. A coletiva foi antes do treino, não foi? Foi. Ou seja, e quando ele falou isso na quarta de manhã. Isso. Quarta de manhã, Quarta perfeito. Ontem de manhã. E ele tinha treinado só terça, né? Terça. É que segundo os caras chegaram, Segundo né? os caras chegaram. É. a gente Não, e chegando- ele garante, Vess, ele fala assim: nessa Então. data FIFA eu terei 3 dias para treinar. Ontem, hoje e um dia depois desse jogo só. Então, Tá. vamos lá. Se ele diz assim, estamos caminhando, estamos mais perto do acerto que a gente quer, a explicação só pode ser que o treino de terça foi maravilhoso. Daí ele disse isso, tá? Foi maravilhoso. Ele disse isso. Só Ele falou pode- que ficou só- muito contente com o que viu no Então, treino de tudo terça-feira. bem, então beleza. Então, ok. Aí vamos acompanhar. Porque para ele dizer isso, depois de 2 atuações terríveis, o Equador, o Brasil ganhou, a gente ganhou, mas a atuação no segundo tempo foi triste. E o jogo contra o Paraguai, acho que ele é ruim de cabo a rabo. Então, para ele dizer isso, é porque o treino de terça-feira tem que ter sido muito bom. Tem que ter sido muito bom. Porque, para ele dizer que estamos caminhando para o momento do acerto, é porque ele viu alguma coisa que nós não vimos. Só se Os for, treinos são 90% do período fechados. Então, né?
talvez ele viu uma coisa que nós não vimos. Porque nos jogos não parece isso, não. E ele me puxou outras cartinhas aí pra justificar a não titularidade do Endrick, a entrada do Igor Jesus, por Cara, exemplo. eu não consigo entender, adaptação no novo clube. É, assim, eu não consigo entender qual a dificuldade do cara dizer, neste momento, É isso. eu acho que o Endrick não está pronto para ser titular num jogo de Santiago. Não, Qual é o então, problema de Vitor, dizer isso, Ou gente? então, Vitor, ele chegar e dizer, olha só, eu acho que o Igor Jesus, em termos de característica, é mais um 9 do que o Endrick, por isso eu vou optar pelo Igor Jesus. Mas ele quer florear, assim, excesso de fartura de argumento. Exatamente. Não quer dizer Que necessariamente argumentação Às sólida. vezes que menos foi o que eu é mais, falei, Às né? vezes menos é mais. Menos isso é aí. mais. Que É isso foi o que aí. eu falei no prorrogação de um dos dois jogos, acho que foi contra o Paraguai. Ou o Dorival entende que ele é o treinador da seleção e muda a postura, ou ele vai ser engolido pelo cargo. Irmão, você é o técnico da seleção. Se você quiser agradar todo mundo, você vai se estrepar. Se você não quiser se posicionar nas coisas, você vai se estrepar. Você está no cargo de técnico da seleção brasileira. Então, assim, ou o Dorival acorda para isso, ou ele não vai ficar lá muito tempo.